Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 24 de setembro de 2025. Dados secretos do Kremlin. Terror na Rússia, centenas de milhares de deficiências. Esses são os dados secretos que foram vazados, né? E já vamos explicar por que isso é dado secreto e por que isso vazou. E também Moscou em pânico, mais uma vez, mas principalmente ontem, quando foi feito esse ataque, por causa de ataques de drones ucranianos. Quero convidar vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal, deem um like, aqui vocês veem a verdade. Peço a todos que não são inscritos, se inscrevam e também a todos que estão assistindo, deem um like, se gostarem do vídeo, é claro, tenho certeza que vocês vão gostar, porque aqui nós veiculamos a verdade. Peço para ajudarem o canal, compartilhando com o maior número possível de pessoas e façam seus comentários, que são sempre bem-vindos. Muito obrigado. Bom, dados secretos. Por quê? Sobre centenas de milhares de incapacitados. E isso é tratado na Rússia como um segredo de Estado. Não só os incapacitados, mas também sobre aqueles que morreram, sobre o número de baixas de uma maneira geral. Mas existem pessoas que trabalham nesse setor que até não foi intencional o vazamento da informação, mas que quando não são treinados sobre segurança, acho que quem sabe fazer isso bem na Rússia são os militares, eu acredito, pelo menos os sargentos, assim, a nível de oficiais também, né? Que talvez não fizessem esse erro, e principalmente a KGB e o GRU, o GRU, né? Que é o Serviço Secreto do Exército da Rússia. Tinha um cirurgião militar trabalhando num hospital em Moscou, que tinha acesso e tratava de pessoas incapacitadas. E ele que vazou sem querer, né? E ele estava numa ligação, ele estava fazendo um trabalho, estava atendendo um telefone, uma ligação, e essa pessoa que ia no telefone vazou, porque aí apareceu uma outra ligação de uma figura importante, né, não identificada, pelo menos na gravação, com que ele começou a dar as satisfações e a falar sobre o que estava acontecendo, qual era a situação. Então ele começou a falar, e essa pessoa gravou na outra ponta do celular dele, né? Essa outra que ficou esperando. Aí ele dizia, agora temos 1 milhão de pessoas com deficiência. Aí você fica pensando, porque já disseram que o número de baixas que a Ucrânia e os serviços de inteligência ocidentais divulgam de 1 milhão e agora 1 milhão e 100 mil, os próprios russos disseram nos vazamentos. Isso aí é real, é muito mais do que isso, né? Aí esse cara fala nesse áudio, né? Temos 1 milhão de pessoas com deficiência. Isso nunca aconteceu. Os dados são confidenciais. Esse cirurgião, que o nome dele também, quem gravou, não divulgou quem era, né? Claro, não quer para ele não cair de uma janela, né? Esses dados são confidenciais, são secretos. Então a conversa provavelmente ocorreu numa clínica, né? Onde esse pessoal estava sendo tratado, né? Numa clínica, num hospital, eu chamei, mas para esses casos não são clínicas particulares que tratam, são as clínicas e hospitais do governo da Rússia, do exército da Rússia. E essa gravação foi feita justamente por telefone por um outro cidadão russo que estava aguardando na linha. E o médico que estava falando com outra pessoa, ele reconheceu que há mais de 1 milhão de pessoas deficientes na Rússia por causa da guerra. Este é o maior número da história do país, segundo ele disse. A segunda voz que falava com ele afirmou que 50% dessas pessoas já são descartadas, já foram descartadas. Eu não entendi o que ele quer dizer com já foram descartadas. Talvez seja uma coisa que pensar, eu não quero chutar nada aqui para não falar bobagem, né? Pode ser que não seja bobagem, mas já foram descartadas? Aí o médico continuou dizendo que tais números nunca foram vistos na história da Rússia e que todos os dados sobre deficiência são confidenciais há muito tempo. Então, para ele tomar cuidado e não vazar. O Kremlin, ele disse, não, estamos tratando isso aqui com o máximo de severidade. Então ele é um médico, mas não é um médico ele é um médico de alto nível ali que conhecia todas as informações. O Kremlin, na realidade, ele falou, né?
Kremlin chama, ele falou, chama o Kremlin chama essas pessoas de contingente especial que deve ser esgotado a zero. O que isso significa? A gente desconfia e sabe o que é. Isso é tenebroso, é criminoso. E o médico também declarou abertamente que os mobilizados também vão ser zerados. Os soldados não são só os não mobilizados, que já são profissionais há mais tempo, os mobilizados agora recentemente. E aí ele falou o seguinte: no entanto, o contingente especial, que são as tropas especiais, é uma história diferente, já que o Kremlin não sabe onde colocá-los após a guerra. Ele deixou claro que qualquer pessoa que assinasse um contrato com o Ministério da Defesa russo automaticamente assinaria uma sentença, daqui vou colocar entre aspas, uma sentença perpétua para si mesma, e não havia como voltar atrás. A escala de perdas desde a invasão em larga escala em 2022 é um resultado direto da abordagem de combate moedor de carne da Rússia, que eu tenho divulgado desde os primeiros dias da guerra, que começou da segunda fase da escalada da guerra, indo de 2022, dessa guerra criminosa movida pela Rússia e seu ditador, que se baseia no envio de ondas de tropas para o fogo ucraniano, sacrificando muitas para que alguns consigam passar, e eles têm tido muito pouco resultado positivo. A Rússia agora está mudando a forma como luta na Ucrânia devido às altas taxas de baixas. Ele disse: não acredito muito nisso, pelo que eu tenho visto. Agora está usando destacamentos pequenos e dispersos devido à perda de um grande número de oficiais subalternos. A Rússia praticamente eliminou 50% dos seus oficiais subalternos e sargentos no campo de batalha, por causa dessas técnicas. Embora os substitutos estejam sendo recrutados das fileiras e rapidamente submetidos a um treinamento abreviado, eles pegam os melhores combatentes e tentam colocá-los em função de comando. É isso que eles estão fazendo. Então não é pessoas com uma formação de um curso de sargento que dura 1 ou 2 anos, ou academias militares que duram anos também, os treinamentos. Estão pegando gente que está se saindo bem na visão dos comandantes e dando um rápido treinamento e promovendo a sargento ou oficial. Grandes perdas no campo de batalha aumentaram a pressão sobre os esforços do recrutamento militar na Rússia, na ausência de uma mobilização geral que Putin tem relutado em declarar. O Ministério da Defesa da Rússia teve que usar soluções criativas para lidar com a demanda insaciável por mão de obra durante a guerra por causa das altas baixas causadas por causa da tática de moedor de carne da Rússia. Uma resposta é retornar os soldados feridos ao serviço de combate antes que se recuperem totalmente. É isso que eles estão fazendo na realidade. Isso é eu que estou analisando agora, não é o médico que falou. Alguns soldados russos reclamaram que estão sendo forçados a retornar do fronte antes do término dos seus tratamentos. Porque o que eu estou falando é quem está lá no hospital, quem está nas clínicas, né? Recrutadores militares também visitam prisões ainda com a oferta de perdão integral para aqueles que sobrevivem a uma missão de combate. Então, se passar num moedor de carne, ele já tem o perdão integral, mas tem que ficar lá pelo menos um contrato, antes de começar eram 6 meses, agora tem que ficar 1 ano. Ou seja, a Rússia deixa exatamente isso, as 7 chaves, a recomendação do que está acontecendo, de quantos feridos, de quantos mutilados tem. Esses deficientes, a maioria são mutilados, sem dúvida, deficientes, acho que todos. Enquanto isso, Moscou é em pânico por ataque de drones ucranianos. Esse ataque de drones ucranianos em Moscou causa pânico entre a população civil, que não é atacada e não foi atacada. O que acontece é o seguinte: alguns drones foram abatidos em cima da cidade. Quando os drones abatiram, não todos. E aí o que aconteceu? Caíram destroços sobre as edificações de civis, mas não houve civis feridos e não houve explosões e nem incêndios em prédios. Porque quando o drone, eu já disse para vocês, quando o drone, o explosivo é despedaçado no ar, explode, ele se desintegra praticamente, fica, vem uma asa, pode matar se a asa cair em cima de alguém. Mas não aconteceu nada disso e caíram em cima de alguns prédios. Eu não sei se caiu em cima de casa, eu sei que em cima de prédios, mas não houve grandes problemas não. Mas a Ucrânia justamente está fazendo esses ataques porque a Ucrânia ela quer também que os cidadãos russos sintam que existe perigo,
embora que esse perigo para eles é muito longe do que está vendo na Ucrânia, com ataques civis de mísseis que miram prédios, miram casas, né? Essa sanha assassina neofascista, nazista, soviética do ditador da Rússia. É isso que acontece lá. O prefeito de Moscou, ele informou que dezenas de aeronaves não tripuladas foram abatidas. E também reportou que houve quedas, não houve mortes, não houve feridos, né? Que está tudo bem, mas que destroços caíram. Ele reportou isso. E que ele conseguiu destruir 34 drones. Ele falou isso, o prefeito, né, de Moscou. De acordo, no entanto, com o Ministério da Defesa da Rússia, 69 drones, já é uma outra informação, que foram na direção de Moscou. Ele disse que abateu a maioria, mas não disse quantos. Eu acho que não abateu a maioria, só aqueles 34 que o prefeito falou. E o que aconteceu? Eles foram lá em volta dos aeroportos de Moscou, que eles disseram que não foram fechados, mas foram. Né? As informações são de que foram fechados. Como os ataques começaram na madrugada de ontem, durante o dia todo, eles duraram. E aí, o que eles faziam? Os drones passavam, eles esperavam um tempo, não vinha mais drone, eles deixavam o voo levantar e sair, um negócio, um tumulto no aeroporto, segundo informações, mas iam. Aí daqui a pouco vinha a notícia, alarme aéreo, mais drones chegando. Parava o aeroporto, as pessoas ficavam lá no saguão lotado dos 3 aeroportos principais de Moscou, internacionais, só que eles não atacavam o saguão, né? Eles atacavam ao redor ali, em áreas onde não tinha civis. É justamente para causar pânico, para causar raiva, inclusive contra o ditador da Rússia, e parece que está surtindo efeitos, né? As forças da Ucrânia, elas têm atacado regularmente as regiões russas de uma maneira geral, ao longo da linha de frente também, e principalmente Moscou agora, que está sendo um alvo meio que permanente da Ucrânia. E muitos voos atrasaram, muitos passageiros tiveram problemas. E os ataques ucranianos relatados ocorrem enquanto a Rússia continua seus ataques regulares à infraestrutura civil na Ucrânia contra pessoas, contra crianças, contra adultos e contra idosos. Enquanto as negociações de paz, que não produziram nenhum efeito tangível sobre paz, pelo menos, a única coisa tangível foi a troca de prisioneiros, mas não produziram, fora isso, nenhum resultado tangível, a Rússia retirou-se das negociações. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Conto com vocês, fortaleça o canal, se inscreva, para que você veja a verdade, dê um like e compartilhe. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.